tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Me Glória a Deus. ensina a orar. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eu quero estar onde tu estás. Eu quero ser como tu és. Molda-me. Meu coração é teu. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou. Eis-me aqui, Senhor, e aonde quer que fores, eu vou.
minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Mãos ensanguentadas de Jesus, Paz do Senhor, irmãos, irmãs. Vamos fazer a leitura. Vamos ficar em pé, irmãos. Que o Senhor nos abençoe. 2 Coríntios capítulo 13. Quero dar continuidade aqui para a gente terminar esse capítulo, versículo 12 ao 18. O irmão Cleiton leu até o versículo 11. Quero ler aqui do 12 ao 18. 2 Coríntios 3, do versículo 12 ao versículo 18. Muito bom poder estar com os irmãos aqui mais uma vez, onde celebramos aqui ao Senhor, aprendemos da palavra. Que o Senhor venha falar com você por meio da palavra hoje aqui, da mensagem. Que hoje o tema é exatamente a frase que está aqui por trás de mim, né? Uma igreja em transformação, que tem tudo a ver com a gente desde agora, né? Vamos tomar uma consciência melhor sobre isso, até os tempos que o Senhor nos trará futuramente. Se assim nos permitir, falaremos muito sobre transformação. A igreja de São Sebastião passa por uma transformação, adventista da promessa. 2 Coríntios 3, versículo 12 ao 18, nos diz assim: portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações.
Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Guarda bem isso aí, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Vamos orar? Meu amado amigo Jesus, santo tu és, ó Deus. Muito bom poder estar aqui te adorar, cantar louvores ao Senhor, colocar a nossa sinceridade diante da nossa oração, da nossa devoção a Ti. O Senhor conhece o nosso coração e sabe como cada um de nós aqui estamos. Se estamos firmes, se estamos fortes, fracos, talvez débeis na fé, talvez aprendendo do Senhor, talvez em lutas, desafios, semanas difíceis. Mas nós estamos aqui com o propósito de encontrar com a Tua presença, assim como muitas igrejas no Brasil e no mundo, exatamente nesse horário, está buscando ao Senhor com um propósito de poder sentir a Tua presença e ouvir a Tua voz bradando no nosso coração, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender da palavra nesta noite, a razão de nós estarmos aqui, além de adorar, de proclamar o Senhor, de poder termos comunhão uns com os outros, nós temos o privilégio de poder ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, a revelação da Tua palavra inspirada pelo Teu Espírito Santo, dali entregue a homens que viveram e tiveram profecias em caráter de futuro, sobre a qual o Senhor falou com eles, para que hoje nós pudéssemos ter fé sobre uma grande obra do Senhor aqui na terra, do que o Senhor fez com a nossa vida, que é a redenção. Aquilo que o Senhor vem nos resgatando, restaurando nossa vida, transformando nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e nos permita que possamos entender, Senhor. Afasta de nós as coisas que nos atrapalham nessa noite, distração, preocupações, as coisas do maligno, a nossa obra da carne, talvez a nossa força, às vezes a falta de força, a fraqueza, às vezes o cansaço. Que nos ajuda a entender, estar focado na Tua palavra e que o Senhor fale conosco, Senhor. Que o Senhor nos perdoe os nossos delitos, pecados e nos faça nos aproximarmos de Ti por meio da Tua graça. É isso que eu te peço. Me entregue em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, pode ficar à vontade. Se puder, deixa a Bíblia aberta nesse texto que é importante para nós. Deixa a Bíblia aberta aí, que é importantíssimo para nós. 2 Coríntios, capítulo 3, tá bom? Irmãos, eu quero falar sobre transformação. Como eu havia dito aqui, essa frase que está aqui para fixar em nós, como cristãos e promessistas, né? A igreja a qual a gente está comprometida também na obra missionária, nós fomos membros. Eu quero que os irmãos fixem a palavra transformação, que nós estamos sendo transformados. E que nós não estamos já transformados, no sentido de plenitude, no sentido de totalidade. Nós estamos num caminho de transformação. Nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo. Efésios fala sobre isso. Coríntios aqui fala sobre isso. A Bíblia toda fala sobre isso. Nós éramos uma obra caída. Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, seguindo as paixões do mundo. E o Senhor vem fazendo uma grande obra de restauração na nossa vida, na minha vida, na sua vida. O pastor está sendo transformado igual qualquer um de nós, desde um garoto aí. O que muda, às vezes, é a intensidade da busca de cada um. Que às vezes tem um irmão lá, o caminho é o mesmo, o Senhor é o mesmo, Jesus é o mesmo, a igreja é a mesma. Às vezes tem uns abençoados que está naquela pegada que está 1.0, né? Está devagarzinho, às vezes na subida, nos desafios. Às vezes tem uns abençoados que já está 1.4, uns já está no 1.8, outro já partiu para 2.0, outro já está em 2.2, outro 2.1 e por aí vai. Que diferencia isso, irmãos? Porque às vezes a gente não está com essa intenção toda de buscar diante dos desafios que vão surgindo. Então a transformação vai acontecendo menos, devagar, lentamente. Penso em desistir, jogar tudo para o ar, volto. Foco, depois eu luto de novo, e aí parece que vai pegar fogo, depois parece que vem um banho de água fria. E essas lutas que fazem parte da vida humana, a qual o Senhor vem nos transformando. Eu queria que você entendesse, e de uma vez por todas, eu até fiz uma lista aqui que eu preciso falar para você, e alguns textos eu vou até citar,
de uma vez por todas, em nome de Jesus, abra a mente, olha bem, abra os ouvidos, ouça o que vocês vão com atenção aqui ouvir, tá? Para que você guarde isso com carinho. Irmãos, a igreja, ela não está, todos aqui estão perfeitos. Por isso que a gente vai falar de transformação, que estamos sendo em transformação. E todas as igrejas, nem todos são perfeitos. Ninguém é perfeito. Inclusive, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15 sobre a ressurreição do corpo, né, que vai ser ali renovado, ali parecido com Cristo, está falando que ali sim nós seremos perfeitos, como Ele é. Mas até então é uma caminhada. E a gente tem um negócio de maneira errada. A gente pensa que a igreja é um lugar que todo mundo é santo. Olha a cara dos santinhos que eu vejo aqui. Ô Senhor, cada santo. Olha a cara do Cleiton, novinho. Olha a cara dos abençoados, das meninas, dos meninos. Todo mundo é santo. Vocês acham que vocês são santos assim? Isso é uma visão errada. A Bíblia chama os irmãos de santo porque era uma característica da época, até cultural também. E por ser também do lado da parte de Deus, né? Que Ele é santo, precisamos ser santo como Ele é. Mas o fato, eu quero que você entenda, que às vezes a gente olha e parece que a igreja não tem problema nenhum. Guarda isso. Parece que a igreja não tem defeito e nenhum problema, e que nós não estamos sendo transformados, nós já somos, todo mundo aqui é perfeito, e todo mundo está no mesmo motor aqui, no impulso para buscar a Deus, todo mundo está mais de 2 pontos, vai lá das quantas, lá na potência. Todo mundo está buscando a Deus com a mesma intensidade, não é. Tem uns que estão parando, que a gente tem que arrastar assim, vamos, senão você fica, vamos embora, você vai ficar, Jesus está voltando e você vai ficar. Então nós não somos perfeitos. E eu vou mostrar para vocês biblicamente, que as cartas para as igrejas têm um monte de pessoas imperfeitas. As cartas aos Romanos, Efésios, Tessalonicense, enfim, a Tessalônica, a Hebreus, você vai ver que todas as cartas que estão contidas na Bíblia têm orientações para as imperfeições dos irmãos. E eu vou te mostrar isso, porque parece que a Bíblia só tem santo e não tem ninguém que peca. E é o contrário. A gente vê pessoas que estão sendo aperfeiçoadas por Deus. Todos estão em pecado, instituídos da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da graça e da misericórdia de Deus. Todos eles, todos os apóstolos, todos eles estão caídos e precisavam se encontrar com o Senhor, inclusive nós. Primeira igreja, eu queria compartilhar com os irmãos, Romanos. Igreja de Romanos, irmãos, capítulo 4, capítulo 14 e 15. A igreja de Romanos, ela tinha problema com a cidadania romana que se achava superiores aos outros. Guarda bem, os irmãos se converteram, foi pregado o evangelho, e os irmãos cresceram pela sua a questão da cidadania, que era muito forte romana, que era elevada para o tempo da época, sempre foi, né? E eles, diante do evangelho que se converteram ali a Cristo, eles achavam ali que eram melhores. Inclusive, por exemplo, Romanos capítulo 14 e o capítulo 15 inteiro, a orientação de Paulo aos romanos sobre como lidar com pessoas débeis na fé, por exemplo, sobre comer algum tipo de alimento, que o outro não tem um consentimento, não tem esse entendimento, essa maturidade de comer alimento. Então, toma cuidado, que tem pessoas que são fracas na fé. Ou seja, eram pessoas imperfeitas, que estavam sendo transformadas. E eu estou citando aqui um ponto, não estou nem entrando em todos os detalhes de cada capítulo da carta de Romanos, que tem vários textos de instruções e combatendo ali a imperfeição dos irmãos. Por isso que a carta foi destinada aos romanos, para que eles pudessem se aperfeiçoarem, tendo um recado da parte de Deus pelo ministério do apostolado ali do apóstolo Paulo. A igreja de Coríntios, vamos lá, Atos eu fui para Romanos, né? Não citei Atos aqui, igreja primitiva onde surge, vamos para as orientações mais específicas, ali era a obra mais missionária. Romanos citei aqui, Coríntios. Coríntios é uma igreja que tinha muito problema, irmão. Separei aqui 5 pontos de Coríntios, rapidinho, para você entender. Olha, a igreja de Corinto tinha problemas com contendas e grupinhos, está lá no capítulo 1. Tinham pessoas que, sabe quando naquele texto bem conhecido que falava assim, um diziam que era sou de Paulo, o outro sou de Apolo, aquilo ali era grupinho. A galera estava discutindo quem foi batizado por Paulo, ou foi batizado pelo o outro discípulo. Eles estavam discutindo ali que não tinha uma questão de serem únicos na fé. Eles estavam discutindo o privilégio, porque Paulo se encontrou com o Senhor Jesus, o outro não. A igreja tinha defeitos, a igreja de grupinhos, tinha problemas, divisões na igreja.
Um outro defeito de Coríntios que a gente vê na carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 6, irmãos. Tinham irmãos no capítulo 6 de Coríntios que estavam colocando os outros irmãos na justiça. Olha que negócio. A gente vive aqui em comunidade, estamos sendo transformados, e eu vou lá e coloco o Cleiton na justiça, porque eu não gostei de alguma coisa que ele fez comigo na igreja. Olha que isso tem cabimento. Na carta a Coríntios tem isso. E Paulo orienta os irmãos para que não fizessem isso. Que o Senhor é o nosso juiz e aconselha amar os irmãos e tal, e tratar. Mas 1 Coríntios capítulo 6, irmãos, está lá, tem irmãos colocando os outros na justiça e da igreja. Será que é uma igreja totalmente transformada? 1 Coríntios capítulo 11, desordem na ceia do Senhor, a instrução que a gente tem da ceia, inclusive no próximo domingo vamos cear aqui, né, o jantar e tal. Irmãos, aquela orientação do 1 Coríntios 11 era porque estava tendo desordem na ceia. Se você ler lá 1 Coríntios 11, os irmãos estavam comendo além da conta. Desordenado. Era uma igreja perfeita, não na ceia do Senhor, que era um negócio ali dedicado a Jesus, representando o corpo. Tá? Os irmãos estavam comendo para encher a pança. E ainda tinha outros se embriagando, né, com vinho ali, a característica da época, de forma desordenada, como se fosse morrer ali. Tem que comer, senão morre. Tem que beber, senão não vai ter mais nada para beber ali. Desordenado. E como é que essa igreja é uma igreja perfeita? Não é uma igreja perfeita. Era uma igreja que estava em transformação. Um outro problema da igreja de Coríntios, irmãos, tinha um problema doutrinário. 1 Coríntios 15, os irmãos não entendiam como é que seria essa ressurreição. Não entendia. Paulo deu orientação lá do corpo ressurreto, do corpo de Jesus, explicou um ponto doutrinário importante sobre como será a nossa vida ressurreta quando Jesus nos levar, né, para morar junto com ele, passarmos um milênio com ele, conforme nós cremos. Então, o problema doutrinário a igreja de Coríntios tem. A gente não tem problema, tem irmão que está lá pensando que a gente é salvo pela lei, como falamos ontem. Tem irmãos pensando que algumas coisas, se não fizer, vai para o inferno. Tem irmãos que parou no tempo. Igreja com problema doutrinário. Último ponto aqui da igreja de Coríntios que eu separei. Irmãos, Paulo instruiu diversos preceitos na carta aos Coríntios. E problemas que a igreja tinha, falou sobre casamento e moralidade. Orientou casais, falou sobre idolatria. Vários problemas. Uma igreja que tinha problemas. Eu vou pular aqui para outra carta, a carta de Gálatas. Estou seguindo uma linha aqui da Bíblia, pelo menos a nossa Bíblia que a gente tem como não, de forma cronológica. Irmãos, Gálatas 4. Os irmãos tinham problemas, estavam tão tristes com algumas coisas das suas vidas, que Paulo teve que instruir os irmãos para que não permitisse que a tristeza abalasse a obra missionária. Será que a gente não tem pessoas que às vezes você não dá um sorriso na igreja? Tristes com a vida. E elas estão inseridas no meio. E a gente se entristece às vezes até junto, que a gente olha, está meio desanimado, vai para casa do irmão, o irmão está meio bochechudo, meio cabisbaixo. E a gente desanima, mas esquece que estamos sendo transformados. Tem irmãos na igreja de Gálatas que estavam tristes. E Paulo deu uma palavra para que os irmãos pudessem ali se animarem. Está lá em Gálatas capítulo 4. Irmãos, se você for olhar a carta de Gálatas, no total, Paulo teve muitos problemas e teve que gastar muito tempo com a igreja de Gálatas. Tinham judaizantes, pessoas do judaísmo, se converteram ao cristianismo. E eles ali queriam adotar todas as cerimônias, os rituais, né, inclusive a circuncisão, até falar um pouquinho ontem sobre isso, as questões da lei, da graça e tal. Os irmãos que se converteram à fé em Cristo, que eram judaizantes, eles queriam colocar as cerimônias. Se um camarada não fosse circuncidado, ele não é salvo. E tipo, a graça não foi suficiente. Cristo, salvação, não foi suficiente. Ele não veio para nos salvar. A gente precisa ser circuncidado. E outros elementos das cerimônias, os rituais. Ou seja, Paulo escreveu a carta para combater a dificuldade que a igreja estava tendo. Uma igreja que estava passando por uma transformação e não tinha ninguém santo. E os irmãos chegaram, se converteram e estavam causando problema na igreja que já tinha problema. Como acontece conosco. Às vezes vem uma pessoa, um novo convertido, que às vezes também está num caminho de transformação e os outros também estão, e vai causar alguns problemas, alguma dificuldade, porque a igreja está sendo aperfeiçoada. Efésios, irmãos. Paulo tem vários textos magníficos sobre a que elogia Efésios, a igreja de Éfeso. Mas João fala lá no Apocalipse que ela abandonou o amor. João fala no Apocalipse que ela abandonou o primeiro amor. Ela precisaria voltar no primeiro amor que Jesus escrevendo para a igreja de Éfeso. Como é que uma igreja que é bacana, perfeita, tem pontos muito bacanas, assim, virtuosos no que fazia,
mas em compensação, o seu primeiro amor abandonou. E a carta de Éfeso era escrita para um povo que abandonou o primeiro amor. E eu pergunto se a igreja não tinha problemas. Irmão, se abandonou o primeiro amor, você está distante de Jesus. A igreja está fazendo a obra missionária, mais distante daquele que é o autor da obra. A igreja que abandonou o primeiro amor, está lá no Apocalipse. A igreja de Filipenses, aí esse aqui eu quero ler com os irmãos. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Coloca para mim aí, por favor, na telinha para a gente dar uma lida ali. Irmãos, a igreja de Filipenses, outra igreja, a gente encontra irmãos que tinham contenda, não eram unidos. Filipenses capítulo 4, versículo 2. Coloca ali rapidinho para a gente caminhar aqui. Olha que interessante. Duas irmãs que viviam brigando, não tinham harmonia. Olha o que o texto diz aqui. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Por que Paulo está falando isso? Porque as irmãs não viviam em harmonia. Você consegue perceber que eram igreja, que pessoas que tinham dificuldades? Filipenses, irmãos, não tinham, essas irmãs não tinham harmonia. Tem irmãos que não têm harmonia aqui um com o outro? Vai ter. Não era para ter, mas vai ter. Vai surgir situações. Tem irmão que olha para a cara do outro meio esquisito, que fala, não era para ter, mas vai ter. Por quê? Porque nós não somos transformados totalmente. Outro texto, Colossenses, capítulo 1, irmãos, a igreja tinha problema com heresias. Paulo escreveu lá, porque tinha um monte de herege falando de coisas erradas à fé, pregando para a igreja de Colosso. E tinha heresias lá junto da igreja de Colossenses. Legalismo, capítulo 2 de Colossenses, você pode ler que vai ter instruções para combater o legalismo do povo. Pessoas que queriam adotar rituais, cerimônias para poder, que Jesus também não era suficiente. Irmãos, Colossenses capítulo 2, os irmãos queriam adorar anjos. Apocalipse fala, né, na visão que o anjo tem ali com João, e diz assim, olha, não me adore, que ele se prostra, eu sou um servo como você, que eu sou uma criatura, adore somente a Deus. Os irmãos queriam adorar anjo, e Paulo escreve para que não adorem, adorem somente a Deus. Um outro problema da igreja de Colossos. Colossenses capítulo 1, capítulo 2, Paulo vai exaltar Jesus Cristo, porque os irmãos tinham dificuldade de entender a divindade de Jesus. Entender que Jesus é Deus. Os irmãos tinham dificuldade de entender isso. Um outro problema da igreja de Colossenses, está lá no capítulo 2 e o capítulo 3 também, Paulo falando sobre isso. Os irmãos queriam ser aperfeiçoados pelo conhecimento e pela filosofia. Não queriam ser aperfeiçoados pela fé, pela palavra de Deus. Eles queriam ser aperfeiçoados num conhecimento extra, complementar, em alguma coisa que fosse sensacional, que pudesse agregar a fé, e não fosse direto à fonte, que é a palavra, a revelação do Espírito Santo a nós. E eles queriam ter um outro meio para que isso pudesse ser alcançado. Você consegue perceber os erros, irmãos? A dificuldade? Tessalonicenses, eu quero ler isso aqui com os irmãos. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Coloca para mim rapidinho. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 11. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 10 ao 11. Irmãos, a igreja de Tessalônica, em um momento da vida dela, ela tinha irmãos ociosos, que não trabalhava, fazia nada na igreja. Temos essa dificuldade? Tem irmãos ociosos? E aí, tem problemas? Olha só o que diz. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10 e o 11, tá? Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. 11. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Cara, isso aí é um... Você consegue perceber? Tipo, tem irmão que não faz nada na igreja e ainda fala mal dos outros e fica olhando as coisas dos outros e atrapalhando a igreja. Mas isso é a igreja que está sendo aperfeiçoada e transformada. Será? Isso aí tem na Bíblia, irmão? Está lá. A gente que não vê. E vê coisa que não era para ter na igreja, a gente vê e coisa a gente não consegue perceber que estamos sendo transformados. Um outro, esse aqui eu não vou ler, não precisa, mas tem irmãos que, por exemplo, 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 18, tem irmãos que tinham medo de não ver Jesus. E Paulo ensina lá, ele fala, irmãos, eu rogo para que vocês não sejam ignorantes quanto à volta de Jesus. Vai acontecer assim, 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 a trombeta soará, o anjo, Jesus virá em alta nuvem, os primeiros serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados e tal. E ensina porque o povo estava com medo de, na segunda vinda de Jesus, eles não serem contemplados.
Paulo teve que ensinar. A igreja tem medo de alguma coisa? Tem medo. Nós temos dificuldade em alguma coisa? Temos dificuldade em algumas coisas. Um que eu quero ler, irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Coloca para mim rapidinho. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 20. Irmãos, olha só esse texto. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. Na igreja onde Timóteo estava sendo instruído para coordenar o povo, como é aqui, por exemplo, o meu papel, tinham irmãos que estavam atrapalhando a obra. E o apóstolo Paulo, ele vem entregar na mão de Deus, que a gente olha, nossa, ele entregou na mão de Satanás, para que aprenda que os irmãos estavam blasfemando em relação à obra. Aí se a Bíblia mostra que a igreja tem problema, e olhe como a gente aprende na Bíblia como as pessoas tiveram de lidar com esses problemas que tiveram, e nós temos esses problemas, e é talvez até muito mais, em relação do que aconteceu. Todos nós teremos, toda a igreja vai ter os problemas. O apóstolo Paulo entrega na mão de Satanás, porque tem um abençoado que estava blasfemando com as coisas da obra, do reino de Deus, com os pontos de fé. Livro de Hebreus, irmãos, outra carta. Irmãos, problemas relacionados à divindade de Cristo, superioridade de Cristo. O autor escreve aos Hebreus, falando que Jesus é superior a tudo. Superior a Moisés, superior aos anjos, superior a Melquisedeque. O que você imaginar é superior, o que você é tudo. Para resolver o problema que Jesus Jesus não é apenas só homem, mas ele é Deus. A igreja de Éfeso, aliás, aqui só um resuminho das 7 cartas do Apocalipse, rapidinho, a de Éfeso eu já falei, perdeu o primeiro amor. A igreja de Esmirna, está lá no capítulo 2 do Apocalipse. A igreja era perseguida, a igreja foi muito perseguida, não houve uma lição ali, moral de Deus, corrigindo a igreja, pelo menos até então no texto, não diz isso. A igreja de Pérgamo, que a gente conta em Apocalipse capítulo 2, irmãos, a igreja era leal, mas ela tolerou acordos desagradáveis a Deus. Fez algum pacto, algumas alianças com coisas desagradáveis ao Senhor, ou seja, era uma igreja que tinha problemas. A igreja de Tiatira, em Apocalipse capítulo 3, Deus fala que ela tinha amor, Jesus fala que ela tinha fé, mas ela tolerou a imoralidade, fala lá que fez pacto com coisas imorais e que agregou ali a igreja, uma igreja que estava com problemas, estava em transformação. A igreja de Sardes, uma igreja que a Bíblia exalta como uma obra eficaz que ela tinha, mas era superficial na fé. Ela fazia as coisas, mas era superficial na fé, uma igreja que tinha problema. A igreja de Filadélfia, né, não houve nenhuma correção a princípio, mas Jesus fala dela como uma igreja fiel. A igreja de Laodiceia, no Apocalipse capítulo 3, ela não teve nenhum elogio, mas era vista como uma igreja indiferente. Você consegue perceber que não há uma igreja perfeita? Porque eu e você não somos perfeitos. Estamos sendo. Mas nós não somos ainda totalmente perfeitos. Isso quer dizer que eu tenho que aprender a lidar com o outro. E não sair do negócio como se não se importasse a igreja, Deus não estivesse tratando a igreja em meio a tudo isso. E é com isso que eu quero compartilhar com os irmãos aqui 2 pontos importantes sobre esse texto. Diante de tudo que a gente falou aqui sobre as reflexões sobre a igreja, que está no versículo 12 do capítulo 3 de 2 Coríntios, né? Qual é a certeza, irmãos, que nós estamos sendo transformados? Guarda bem isso, que pode ser que você não esteja sendo transformado. Guarda bem isso. Qual é a certeza que temos que nós estamos sendo transformados? Guarda bem isso. Versículo 12. Aliás, o capítulo 13 ele vai falar, Paulo falando de carta, que nós somos a carta para o mundo, que refletimos a glória de Deus. Esse contexto que a antiga aliança apontava um ato de condenação diante do pecado, mas na nova aliança, como ministro de Deus, essa glória é muito mais maior, ela é maior do que tudo que aconteceu no Antigo Testamento, na antiga aliança, porque agora o véu está rasgado, agora o véu está escancarado, não tem mais nada cobrindo nada, não tem somente coisas exteriores, e sim o que está dentro está fora, não tem nada encobertado. E o primeiro ponto que eu compartilho aqui com os irmãos, com a certeza que temos que somos transformados, irmãos, biblicamente, está no versículo 12, até o versículo 15.
Primeiro ponto é que nós retiramos o véu. Vamos ver aqui o que é que diz o texto? Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Irmãos, o que é que acontecia? Qual é o símbolo do véu com Moisés que Paulo está falando para a igreja aqui de Coríntios? Sobre essa nova vida, sobre essa nova aliança, sobre ser transformado por causa de Jesus. O que é que acontecia? Êxodo 34, a partir do versículo 25 em diante, Moisés veio lá do monte. Aí com as 2 tábuas de pedra na mão, os 10 mandamentos, já mostra lá para mostrar ao povo e dar as ordenanças do Senhor. Quando Moisés vem lá, ele vem com o rosto resplandecendo, cheio da glória, da luz de Deus, porque estava na presença de Deus. Olha o detalhe, né? Está com o rosto resplandecendo a glória de Deus. E ele se encontra com o povo, e o povo fica meio temeroso, porque o rosto de Moisés estava brilhando fora do comum, porque estava cheio da glória, cheio da Shekinah de Deus. E aí o povo, entre esse desconforto, Moisés ele cobre o rosto para poder falar com o povo. E dita ali as ordens, as instruções do Senhor naturalmente para o povo. Sendo que quando Moisés voltava na presença de Deus, para o monte buscar a Deus, Moisés ele descobria o rosto. Na presença das pessoas, rosto coberto. Na presença de Deus, rosto escancarado. Sem véu. Na presença das pessoas, colocava o véu. Por que colocava o véu? Porque as pessoas tinham medo do que Deus estava sendo com Moisés, do que representava Deus, o peso de Deus em relação ao povo. O povo não queria ser como Moisés, que ia buscar a presença de Deus, porque o povo vivia errado. Deus sabia, né, o quanto aquele povo ali estava por um triz ali, viveu no deserto, e boa parte ficou ali, a gente sabe disso. Ou seja, irmãos, qual é a certeza de que nós estamos sendo transformados, com base aqui nesse texto? Nós retiramos o véu. Qual o problema, irmãos? O véu, ele cobre as nossas imperfeições. Escancarar o véu é escancarar o que está de errado. O problema que está em mim. Ou seja, como é que eu estou sendo transformado? Se eu sou transformado, por que eu continuo com o mesmo problema que eu estou encobertado? Que está coberto, o véu está sobre o meu problema, os meus erros. Não tem escancaramento, não tem revelação do que está dentro de mim, então eu continuo do mesmo jeito, não há transformação. Pode melhorar as outras áreas na sua vida, mas dentro de si o véu está cobrindo o que está de erro. E tem pessoas que amam o véu, irmãos. E simbolicamente falando, né, no sentido espiritual aqui. Não literal, como foi no tempo de Moisés. Foi isso que Paulo estava falando. Nós não somos como Moisés, colocava um véu sobre a face para os israelitas não contemplassem o esplendor que desvanecia. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje, quando é lida a antiga aliança, irmãos, não foi retirado o véu, porque somente em Cristo ele é removido. Se a gente está em Cristo, não há véu, irmãos. A transformação ela é escancarada, as coisas são colocadas para fora dos meus erros, daquilo que eu tenho dificuldade, dos meus pecados, das minhas falhas. Por quê? Porque eu preciso escancarar para que Deus possa fazer uma obra em mim, porque eu sou pecador. Aí a gente se considera um santo e olha os que não são santos porque erraram por alguma coisa que você sabe na igreja. Aí quando você olha para si, você está olhando com véu. Vê a pessoa ali sem véu, por um erro, alguma coisa, mas você olha para ela com um véu no rosto, como se está tudo certo. Você com uma pessoa colocando véu, irmão, só aqui, uma pequena partezinha aqui no rosto, como é que você consegue identificar quem é essa pessoa? É como se Deus estivesse falando com Moisés e dissesse: filho, quando você for entrar na minha presença, tira o véu, porque eu te conheço, não precisa esconder nada de mim, nem precisa ter medo de mim. E a ideia aqui para nós é que a gente anda, quando a gente não é transformado, com o véu cheio de coisas apegadas, amarradas, cheio de coisas que atrapalham a gente, que não leva a gente a mudar, não leva a gente a ser transformado, e a gente continua do mesmo jeito. Mesmo jeito, irmãos. Não muda nada.
Porque o véu ainda continua sobre nossa face. Quando é que é removido o véu? Quando a gente está em Cristo, irmãos, o véu é removido. Não tem como caminhar com Jesus e continuar encoberto. Não tem como continuar com Jesus e continuar do mesmo jeito. Somente em Cristo. Paulo deixa claro aqui no final do versículo 14. Não foi retirado, porque somente em Cristo ele é removido. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado, irmãos. Pastor, será que eu sou realmente convertido? De repente você nem é convertido. Você é um convencido, né? Não é convertido. Tem pessoas na igreja que não é convertido, irmãos. Eu falo sem ter medo de errar. A gente viu ali vários bíblicos. Pessoas que não se converteram ainda, nem sequer passou por um pontapé de uma transformação. Pastor, qual a certeza que eu sei que eu sou transformado em Jesus? Porque o véu é removido. Você não age da mesma forma. Você não vai pensar da mesma forma. Você não vai continuar sendo o mesmo crente mimado. Tempo que você foi do início, quando se converteu a Cristo, lá quando catou bolinha, lá atrás. Você não vai ser do mesmo jeito. A sua vida vai mudar, as ações vão mudar, as decisões vão mudar, as coisas vão ter que mudar, porque eu estou em Cristo, e uma vez que eu estou nele, eu nunca mais vou ser o mesmo. Porque se Jesus é Jesus, o que diz ser Jesus, então a minha vida tem que mudar. Eu não posso ser a mesma pessoa. Jesus fala lá em João 15 que uma vez que a gente está nele, como a videira é ele, nós somos os raminhos ligados na videira e o pai é o agricultor. Uma vez que a gente está nele, é impossível a gente não frutificar. E o fruto do Espírito Santo, uma vez estando nele, vamos ter que frutificar. Então isso acontece que pode ser que eu não esteja nele. E eu acho que estou nele. Ou eu tenho uma percepção que a minha vida está centrada nele. Mas se a minha vida está centrada nele, o meu véu é removido e eu não sou mais a mesma pessoa. Estou vivendo o evangelho em mim, o evangelho está dentro de mim. Então o véu, quando é removido, irmãos, existe uma transparência. Eu estou mostrando de fato quem eu sou. Eu não tenho medo de contar as minhas falhas, os meus pecados, as coisas que me atrapalham. Pelo contrário, eu preciso escancarar e revelar para que Deus possa fazer uma grande obra em mim. Afinal de contas, nós somos igreja do Senhor. Por que a Bíblia fala tanto de arrependimento e confessar? Porque tem tudo a ver com salvação, irmãos. Tem tudo a ver com conversão. Tem tudo a ver com mudança de pessoas. Tem tudo a ver com transformação. E a gente age como se fosse desde o princípio, como se nós estamos sendo transformados, mas às vezes a gente está com um véu que a gente coloca e quer andar com um véu caminhando, seguindo Jesus. Não tem como estar com Jesus e estar com véu. O véu é retirado em Jesus, irmãos, para que haja transparência entre você e o seu Deus, a igreja onde você está, onde você serve. E é por isso que a gente tem problema, irmãos, de amar as pessoas, de perdoar as pessoas. É por isso que as igrejas tiveram os problemas de colocar um na justiça, de sei lá, blasfemar contra a obra, querer colocar coisa doutrinária que não existe, querer fazer um monte de coisa. Porque a igreja está passando por esse processo. Agora o engano é, se eu estou com o véu e acho que eu estou em Jesus, o véu está cobrindo realmente o que eu sou. Eu queria que você entendesse, meu irmão, em nome de Jesus, que se a sua vida está em Cristo, de fato, você vive como uma nova criatura e anda segundo a vontade de Deus. E esse véu foi removido e agora você vai apresentar ser uma nova pessoa em Jesus. E eu não preciso esconder nada. Nada. Por quê? Porque eu estou em Jesus e a minha vida é essa aqui, a minha vida é transparente diante do Senhor. E eu posso até cair, como alguns irmãos caíram. Não é a vontade de Deus, mas eu estou sujeito. A gente não pode usar isso como desculpa. Eu estou em transformação, se eu cair não tem problema. Não, tem problema, tem consequência. Às vezes você nunca mais volta a ser o mesmo. Às vezes uma queda, às vezes você nem consegue levantar, às vezes. Se não for ajudado, se não for a misericórdia de Deus. Mas eu queria que você entendesse que o véu, ele te atrapalha. Caminhar do mesmo jeito, ele te atrapalha. Ser do mesmo jeito, tá com as coisas encobertas, isso atrapalha, não dá para caminhar como se fosse um judeu querendo trazer todas as cerimônias e dispensando o que Jesus fez. É a mesma coisa. Querer seguir Jesus e continuar com o véu. E para a gente, simbolicamente, irmãos, não dá para caminhar com o véu seguindo a Jesus. Primeira coisa, filho, tira esse véu. Em outras palavras, tira tudo que você tem de sujeira, tudo, e eu quero te ver por completo, e a sua vida vai mudar por completo. Então agora vem e segue-me. O caminho aí do discipulado. Amém, irmãos?
Tiraram já o véu. A vida é essa aí mesmo que está vivendo. Ou tem muita coisa oculta que a gente não sabe, que Deus está vendo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Segundo ponto, irmãos, e último. Qual a certeza que nós temos que estamos sendo transformados? Retirando o véu, escancarando. Ponto 1. Ponto 2, versículo 16 ao 18. Aliás, 17 ao 18. Irmão, você tem que ter certeza que você é uma obra de Deus na terra. Você está sendo transformado. E que você vai parecer com Jesus. Isso é uma evidência que a sua vida está sendo transformada quando eu estou sendo semelhante às atitudes de Jesus. O versículo 17 ele vai dizer assim, 2 Coríntios capítulo 3. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Não há prisão, não há véu. Há liberdade, transparência. A vida escancarada. A minha vida é essa, é uma carta de Jesus para o mundo. A minha vida é essa aqui. A liberdade. E todos nós que com a face descoberta, não tem véu, volto a dizer, uma face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Você consegue entender, irmãos? Se o Espírito de Deus, se Deus habita em mim, olha o que diz o versículo 17. Existe uma liberdade, não há mais escravidão. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não tem domínio sobre a minha vida. O maligno, Satanás, não é senhor da minha vida, uma vez que eu era antes de Jesus, que me dominava. A gente lidar na igreja, irmãos, eu acho legal quando vem uma pessoa que está querendo escancarar o véu. Maravilhoso. Muito bom. Chegar perto da gente. Pastor, estou errando nisso aqui. Pessoas do louvor, pessoas que pregam, pessoas que ajudam a gente em qualquer coisa na igreja. Pastor, eu estou errando isso aqui, eu preciso de ajuda. Não sei o que fazer. Eu não consigo ter controle sobre as coisas. Eu não sei, eu fiz isso errado, eu falei errado, tomei uma decisão errada. Irmão, isso é maravilhoso. Não o que fez de errado, mas o que está fazendo agora, porque é isso aqui, ó, transformação. Porque está escancarando o véu. Pensa em buscar a Deus com o véu, ir ali na presença de Deus, ô Senhor, tal, tá tocando, cantando, pregando, vem para a igreja, levanta a mão, ora, e o véu encobertando o seu pecado, seus erros. E qual é a evidência, irmãos, que o apóstolo Paulo fala de viver com essa glória, nessa nova aliança, de ser parecido com Jesus? Olha que ele fala, irmãos, ali há liberdade, então não há escravidão. Se o Senhor está ali, há liberdade. E ele diz no 18, é o que é fantástico para nós, e que exatamente é essa frase aí. E todos nós com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor. Irmãos, na presença de Deus não tem véu, contemplamos. A ideia da gente poder testificar a santidade de Deus sem ter medo, sem colocar véu. Ele diz, segundo a sua imagem nós contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Algumas traduções vão dizer aqui um espelho, que é a ideia de um reflexo. Você está olhando para Jesus, e a luz de Jesus, quem é Jesus, a vida de Jesus está refletindo em onde? Você que está olhando para esse espelho, para essa imagem. É como se estivesse olhando para você e você também refletindo a glória de Jesus. É como se estivesse olhando para você e você carregasse o Cristo. Como? Por meio da obediência à palavra. Por meio da santificação, por meio de parecer no temor do Senhor, de ser ali parecido com o Senhor em tudo que Ele fez. Em um processo de santificação, de transformação. E ele diz, olha, segundo a sua imagem, nós contemplamos com a face descoberta a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Então, se eu aproximo de Deus ainda com véu, não estou sendo transformado, irmãos. As coisas estão me cobrindo. Eu não quero, eu não estou me permitindo que Deus possa me mudar. Você consegue perceber isso? Se eu estou coberto, não vai acontecer nada. Estou preso, estou na prisão, não tenho liberdade nenhuma, não estou mudando nada, continuo do mesmo jeito. Você consegue perceber uma outra característica que a gente vê nesse versículo 18? Eu estou sendo a imagem de Jesus. Estamos sendo transformados segundo a sua imagem, em glória em glória. Eu estou sendo a imagem de Jesus. Desse jeito você está sendo a imagem de Jesus? Olha bem para você. Pensa bem para você na sua vida. Lembra do espelho. Vamos colocar aqui a palavra de Deus aqui como um espelho. Olha para o espelho aqui.
e pensa se eu estou sendo uma imagem de Jesus, diariamente. Se isso está acontecendo, irmãos, então é sinal que você está sendo transformado. Mas se isso não está acontecendo, é sinal que eu posso estar sendo um religioso. Eu imagino que eu sou um convertido, eu imagino que eu pertenço àquela igreja, eu imagino que eu sirvo aquela igreja, eu imagino que eu faço coisas e sou, mas na realidade eu continuo com o véu, onde a palavra me diz que quando eu encontro com Cristo o véu é removido. Eu não sou tratado, não mudei nada, continuo do mesmo jeito. E eu não vejo glória nenhuma na minha vida e tampouco sou parecido com Jesus em nada. A minha vida não está sendo transformada. Eu continuo do mesmo jeito. Sabe o que é interessante? Que a última parte do versículo vai dizer que nós seremos segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Quer dizer que a glória, irmãos, é como se fosse um nível de um degrau que você está subindo, sabe? Para se encontrar com Deus e as coisas vão mudando, uma glória, de glória em glória. Eu tô progredindo, eu estou caminhando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo. De glória em glória a minha vida está mudando, estou parecendo com Jesus. De glória em glória cada vez maior estamos sendo transformados. E ele vai fechar dizendo assim, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. A pergunta é, irmãos, a que nível de mudança a gente está tendo, sendo transformado? Que glória é essa? Que eu me aproximo, que revela a Deus para mim, e que as coisas não mudam na minha vida. Que eu não mudo, não sou transformado. O que é que eu estou me aproximando? Que glória é essa? Porque a gente se aproxima da glória do Senhor, e com o véu descoberto. Revelando quem nós somos de verdade. Sabe o que acontece? A gente fala tanto e às vezes condena até, desde o primeiro ali, Adão e Eva, o pecado. Mas a nossa, no geralzão, no íntimo nosso, a gente continua refletindo a imagem de Adão, na maioria das vezes. Quando a gente peca, ouvi a voz do Senhor, eu vou lá e faço o quê? Me escondo. Por que você fez isso? Porque eu ouvi a voz do Senhor e me escondi, eu tive medo. E eu me escondo, e esconder é você colocar o véu. Você casaria com alguém que tivesse com um véu coberto, que você nunca viu na sua vida, que você não conhecesse? Você se relacionaria com alguém, você dedicava a sua vida a alguém que você não conhece. Você trabalharia ou fazia alguma coisa, algum trato, alguma aliança com alguém que você não tem a mínima ideia quem é essa pessoa, sem ter nenhuma garantia, sem ter nada. Você consegue perceber, irmãos? A nossa vida ela precisa mudar em glória, estamos sendo transformados por causa daquilo que vem do Senhor para nós. A ideia aqui, irmãos, que a gente percebe é que a gente está em uma grande obra. A nossa vida é uma grande obra. A sua vida é uma grande obra. O problema é se eu estou me permitindo que essa obra aconteça. Como? Buscando, me entregando, me escancarando a minha vida. Do que eu estou errado, eu preciso mudar, preciso melhorar. E as coisas vão mudando. Eu lembro que é muito comum isso para quem está vivendo o discipulado. Uma vez eu conversei com um garoto sobre um erro que ele imaginava, na visão pastoral, e eu fiquei pensando, cara, esse cara tem problema com alguma coisa. E eu lembro quando ele veio falar para mim, pastor, eu tenho um problema nisso, ele veio diretamente, me procurou, e é interessante, irmãos, que a gente, eu já sabia disso aí, eu queria só saber quando é que você ia me contar, e se ia me contar, a gente já suspeitava, mas quando é que você ia tirar o véu e me contar? E sempre quando acontece isso, irmãos, a gente vê a glória de Deus se manifestando, porque arrependimento, a confissão, a mudança, há um acompanhamento e a gente trata porque precisa ser tratado. Agora o problema é a gente olhar e achar que não existe obra nenhuma na minha vida e que eu estou perfeito e completo e desde quando entreguei minha vida a Jesus está tudo 100%. É o que pessoas vivem hoje dentro da igreja. Continuam do mesmo jeito e acha que a obra já foi feita, está completa, e continua do mesmo jeito que antes de ter entregado sua vida a Jesus. Então não transformou, não mudou nada. Nada. Nada mudou. Mudou uma coisinha ou outra ali, mas nada significativo. Não tem glória em glória, não tem degrau por degrau, não tem crescimento com as coisas que vêm do Senhor. Eu continuo na mesma linha, mesmo patamar, mesmas coisas. Irmãos, a evidência que nós estamos sendo transformados é se a gente está perto de Jesus e parece com Ele. E não tem nada escancarado, e não tem nada nos cobrindo, está tudo transparente em relação àquilo que nós somos. Davi, ele peca, Salmo 51 ele expressa, Salmo 32 ele revela seu pecado.
Vê se ele tenta encobrir alguma coisa diante de Deus. Deus é o único e quando você peca, ele sabe ver antes que você venha cometer. E quando a gente erra diante de Deus, ele já sabe de tudo. E ele, nossa, isso aqui é uma abominação. Peca aí e se vira para aí, entra no teu abismo aí. E Davi, quando ele escancara o pecado dele, ele não tem irmãos. Ele se considera o pior miserável do mundo. Tem gente que peca e acha que é o espertalhão. Erra e continua do mesmo jeito, é espertalhão. E o que é que isso interfere na igreja? Eu queria que você entendesse aqui, para a gente caminhar para o final, eu queria que você entendesse, irmãos, que isso atrapalha a igreja. Isso atrapalha a igreja. Por quê? Porque são pessoas que estão mascaradas dentro da igreja. Pessoas que não se comprometeram com Deus, não se comprometeram com a doutrina dessa igreja. E é membro, por exemplo. São pessoas que estão juntos, sabe o que Jesus fala sobre joio e trigo, que a gente pode associar à questão do corpo? E é ele que vai separar um grande dia. Eu lembro que uma vez falando com uma pessoa, eu disse, pastor, por que o senhor não tira essas pessoas da igreja? Eu disse, eu não posso, eu não sou Deus. Estou igual a você, eu não sou o dono dela. É ele que faz a podagem e corta o que ele tem, porque não sou eu, ele que sabe, ele que identifica. No grande dia ele vai separar, porque está tudo junto, tudo misturado. Irmão, se você observar, eu lembro que uma vez eu estava pesquisando, ministrei uma palavra sobre joio e trigo e tal. Irmãos, o joio é muito... Tem umas coisas que tá junto com o trigo e misturado ali. Se você não tiver cuidado, você arranca o trigo, que representa os fiéis. O joio está ali, parecido, junto. O agricultor, você tem que ter uma cautela ali, o produtor, para tirar o que atrapalha do trigo crescer, que é o joio. Mas está muito misturado. Às vezes é o que acontece na nossa vida. Às vezes tem irmão que você tira, de repente você afasta um, aí vai todo mundo junto. Isso interfere, irmãos, totalmente. Isso interfere na nossa comunhão, isso interfere no trabalho da igreja. Eu quero dar um pequeno testemunho aqui, os irmãos. Há pouco tempo atrás, agora há pouco, a gente teve a assembleia, não, o culto de posse aqui, e eu fui dormir pensando, disse, meu Deus, cadê os irmãos da nossa igreja? Onde é que está o povo que diz que é da igreja? O que é que está acontecendo? E eu dormi nesse pensamento. E eu vi muitas pessoas de outras igrejas da nossa, faltou muitas pessoas. Eu sei que a gente tem compromisso, tem várias coisas, a gente tem demanda, não estou reclamando de nada. E aí eu dormi nisso. Quando eu acordei, o Senhor me deu uma palavra. Quando foi perto de 2 da manhã, eu me acordei. E acordei inquieto. E já fui orar, pedir misericórdia. E o Senhor diz, meu filho, muitas pessoas que estão nessa casa não pertencem a essa casa. Elas acham que pertencem a essa casa, mas não pertencem à casa. Elas não pertencem. Quem está em casa luta pelos ideais da casa. Compartilha e dá força aos ideais daquela casa. E tem pessoas que se dizem, tem muitas pessoas que... Eu lembrei exatamente disso aqui, irmãos. Tem muita gente com véu encoberto. E ali eu fui pedir a Deus ali misericórdia, fui orar e pedir a Deus misericórdia, porque, irmãos, é como se tivesse você contra você mesmo. É como se estivesse nas cartas aqui para a igreja, é como se o apóstolo Paulo não precisasse corrigir os que estavam lá blasfemando, os que estavam lá causando problemas doutrinários, os que estavam lá causando intriga entre a igreja, as irmãs que estavam colocando o outro na justiça. E a igreja crescendo com um monte de erro, muito problema, um monte de coisa. E eu queria que você entendesse, irmãos, que isso, por exemplo, na sua própria casa, véu coberto atrapalha. Vocês não têm ideia, irmãos, do quanto a gente lidar e tem que atender pessoas e lidar, pessoas que estão com problema no relacionamento e às vezes a mulher não sabe de nada, às vezes o homem não sabe de nada. Tem pessoas que estão com problema no trabalho e às vezes não escancara a dificuldade que está tendo. Problema financeiro, às vezes a pessoa não sabe de nada. Ou seja, coisas que estão atrapalhando a própria convivência da própria família. Isso em qualquer grupo onde tem, irmãos, coisas encobertas, que não há um escancarar das coisas. As coisas vão continuar do mesmo jeito, não vai mudar a família, não vai mudar filho, não vai mudar casamento, não vai mudar nada. Igreja não muda nada. Aí é por isso que você vê, temos abençoado, há pouco tempo, uma pessoa que eu acompanho na fé, faço estudo bíblico e tal também. Ela disse, pastor, eu acho impressionante. Tem o jovem que pegou aqui, a boa parte dos irmãos conhece, o Guilherme, tem 16 anos. E eu lembro que um tempo saí da igreja e voltei. E eu fico pensando se a minha vida, se eu tivesse continuado, o quanto o menino é inteligente, dedicado à obra. O menino tem a chave do templo, com 16 anos ele abre, muito antes, abre e fecha o templo, dá aula de música, dedicado à igreja. Tem tudo aí para ser um pastor, enfim, o que a gente percebe. Mas Deus vai mostrar os passos, as respostas vêm do Senhor.
Mas quando eu olho para a minha vida, eu vejo totalmente atrasado. Eu coloquei aquela imagenzinha quando eu ministrei a palavra, né, de 20 a 30 anos, você está na onde? 30 a 40 anos, você está na onda, era para você estar firmado, você nem despertou. 40 para cima já era para você estar pensando ali no encerramento, mas continuar ajudando, apoiando a igreja, e de repente você nem tem nada a ver com isso, está tudo parado. Diz, pastor, eu me vejo atrasado quando eu olho para o Guilherme. Minha vida parece que parou. Eu preciso voltar e correr e lutar por isso. Não de querer ser como o Guilherme, fazer o que ele faz, mas tentar mudar o que eu não mudei a minha vida toda. Por que aquele menino com 16 anos tem uma vida diferente de pessoas que estão com 30, 40 anos e estão do mesmo jeito? Tem alguma coisa que ele está fazendo a mais, buscando de glória em glória, aquele que realmente pode mudar e que tem outras pessoas que não estão nem aí. É a mesma coisa que você esperar, de repente, do seu marido, da sua mulher, que tem um emprego melhor e de repente ele não quer nem saber disso, quer continuar do mesmo jeito. O que esperar de uma pessoa que não quer o que a gente está esperando para si mesmo? Você consegue perceber, irmãos? Se a gente não escancara o que nós somos, arrepender, confessar, não vai ter mudança. Não vai acontecer nada se não retirar o véu. Não tem como mudar nada. A gente pode ter a melhor estrutura do mundo, mas se a gente não entender isso aqui. E a mesma coisa que eu coloco aqui para os irmãos, para você entender que às vezes vem uma pessoa que está totalmente baqueada na vida. Está se arrastando ali, cheio de problema, enfermidade, luta, pecado, tal. E como é que a gente vai tratar essa pessoa que está chegando? É lembrar que ela vai passar por um processo de transformação, a mesma coisa que eu estou passando e você está passando. Ela vai mudar como nós estamos mudando, vindo da mesma fonte que é o Senhor, a mesma imagem que é o Senhor, a mesma glória que é o Senhor, o mesmo Espírito que há em nós. Eu lembro de uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu lembro de um missionário na igreja lá em Maceió. Ele passou por lá, ele ministrou uma palavra, ele disse assim, que nós somos uma pessoa, como se tivesse um emblema em uma camisa, né, que eu estou em obras, tenha paciência comigo, eu estou em construção. Como se todos nós deveríamos vestir uma camiseta dessa e dizer, olha, eu estou em transformação, eu estou em obras, a minha vida está mudando. Mas isso ser algo literal mesmo, não apenas uma frase e uma camiseta. Né? Como a gente, por exemplo, tem aí a do Epic, encorajando pessoas a imitar a Cristo. Se eu, de repente, nem imito Jesus, eu vou encorajar quem a imitar Jesus. Senão vira só uma mera camisa, uma mera frase de efeito. Mas isso eu achei fantástico. Olha, novo convertido, tenham paciência comigo, eu estou em obras. O Espírito Santo está fazendo uma grande obra na minha vida. Eu estou em transformação. A minha vida está mudando e eu errei, daí eu errei mesmo, assumo, eu errei. Mas a minha vida está passando por um processo de transformação e de mudança, a qual o Senhor está fazendo na minha vida. E eu pergunto a todos nós, irmãos, inclusive para mim, sua vida está mudando? Sua vida está sendo transformada? Se uma pessoa hoje te perguntar sobre, por exemplo, um mandamento, os 10 mandamentos, você poderia explicar a alguém sobre os 10 mandamentos? Você poderia explicar a alguém sobre a morte de Jesus? Você poderia explicar a alguém sobre um ponto doutrinário que a gente crê? Você poderia explicar a alguém por que a gente adora a Deus? Por que a gente celebra Jesus? Por que a gente proclama Jesus? Por que existe igreja? Você poderia explicar a alguém? Ou até melhor, você poderia explicar com a sua própria vida isso para a pessoa? Sabe o que Deus quer de nós, irmãos? Sabe o que diz no capítulo 3, 2 Coríntios? E eu finalizo aqui. Versículo 2 diz, vocês mesmos são a nossa carta escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Paulo está falando que os irmãos não precisavam de carta de recomendação. Os irmãos queriam pregar o evangelho, fazer as coisas, precisaria de uma carta de autorização para dizer, olha, o apóstolo Paulo me enviou aqui, ou então fulano, o apóstolo cicrano, ou então o líder fulano cicrano. Ele disse, não, vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração e conhecida e lida por todos. Se você fosse pregar com a sua vida o que você vive de Cristo, o que as pessoas sabem a seu respeito? Quem é você? Que carta é essa que as pessoas leem? Se você é uma carta de Jesus, que reflete a imagem de Jesus, que carta é essa? É desse jeito que você reflete a imagem de Jesus? É desse jeito que você vive, que você reflete a imagem de Jesus? Vocês são a nossa carta, conhecida e lida por todos. As pessoas vão dizer, essa igreja aí eu não vou não, porque esse cara aí, essa irmã aí, tô fora.
E sabe o que Paulo também fala nesse mesmo texto? Ele diz no versículo 3: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Vocês são uma carta de Cristo, resultado da obra missionária do apóstolo naquele tempo, escrita não com tinta, mas escrita ali com o Espírito do Deus vivo, e não em pedra, mas no coração, irmãos. Se eu sou uma carta, que tipo de carta eu sou? Contém essas características? Eu lembro que o pastor Pedro, quando recebeu, eu vim com uma cartinha da minha convenção de transferência, né? Aí eu falei, cara, minha carta tá aqui, transferi como membro e tal. Aí ele disse, o que é isso aí, cara? Deu risada isso aqui. Ele disse, eu já imaginava, eu já tinha esse conceito sobre esse pensamento. É um protocolo da igreja importante, administrativamente, mas ele falou, não, cara, não precisa disso aqui não. Guarda para você essa carta, não precisa da igreja, não precisa disso aqui não. E ele tocou exatamente em algo que eu penso já há muito tempo. Nós somos a carta. É o meu caráter que diz quem eu sou, e não uma carta que vai escrever, ou alguém pode alterar ali, adulterar o que tem nada a ver comigo. Você é a carta, e o que eu te conheço, Paulo, é suficiente para mim te receber aqui como membro da convenção. Vocês conseguem perceber, irmãos? Nós temos sido uma carta de Deus. Queria te convidar para você ficar em pé, para a gente entoar um louvor ao Senhor, e que a gente possa meditar tudo que foi transmitido aqui. Uma igreja em transformação, ela não tem véu. Uma igreja, irmãos, povo cristão em transformação, ela tem uma transparência na vida, e a vida ela vem mudando de glória em glória, que vem do Senhor, até nós parecermos ser a imagem de Cristo, sermos parecidos com Jesus. Eu queria que você guardasse essa palavra, em nome de Jesus. Talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar,
Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. A minha vida seja a tua vida, Jesus. Sai pastor, entra pastor, faz. Mas irmãos, a igreja do Senhor, ela precisa ser transformada. Quem quer ser transformado? Quem quer ser transformado? Quem quer ter uma vida semelhante a Ele? Semelhante a Ele, semelhante a Jesus. É sempre assim. Sempre assim. Cheguei em Planaltina do Goiás, uma muvuca, um monte de coisa errada, um monte de coisa para consertar, um monte de coisa, saiu um monte de gente. Ficou quem queria. Deus mudou, começou pela estrutura as mudanças. Planaltina DF foi ao contrário, não foi pela estrutura, foi pelas pessoas. Deus foi tirando, Deus foi trabalhando, Deus foi ajustando, Deus foi fazendo. E a gente lutando e querendo, pagando o preço pela igreja. Pastor nenhum quer que a gente perda nenhuma ovelha, irmãos. Mas tem uma ovelha que não quer. Tem pessoas que não querem e o Senhor vai tratando. Ele é o agricultor que vai podando, vai ajustando, vai cuidando. E dói. Você pensa que Moisés ficou feliz de ver o povo lá atrás e só entra lá alguns da Canaã? Você acha que Paulo se alegra nas recomendações, nas cartas que nós lemos, irmãos? Para a igreja, que não deveria ser assim, mas é assim. Ninguém se alegra com isso, irmãos. O coração do Senhor, ele se entristece com isso. Mas a ira do Senhor, a justiça de Deus, o amor de Deus e a graça também, e misericórdia, perdão, vai tudo junto para nos tratar, para nos fazer uma pessoa melhor, nos tornar um cristão melhor. E adiante disso, irmãos, falando sobre transformação, se você deseja receber oração, se você quer vir aqui, se você sente que você precisa ser uma pessoa transformada em Cristo ainda mais, cada vez mais, eu quero convidar você para a gente orar. Se você deseja vir aqui, quiser dobrar o joelho, quiser ficar em pé, ficar à vontade, eu convido aqui para a gente orar pela sua vida. Permita orar com você, irmão, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por nos fazer perceber que nós não somos uma igreja perfeita, mas é uma igreja que o Senhor nos permitiu chegar a 92 anos em janeiro, vai fazer. Nós não somos a melhor igreja, Senhor, mas tem pessoas que é comprometida com a Tua palavra e honram o Senhor e temem ao Senhor com tudo que tem, tudo que é. E é por essas pessoas, ó Deus, que faz sentido o Teu Evangelho. Por essas pessoas que dizem sim ao Senhor e buscam essa mudança de vida, essa transformação, Senhor, que faz sentido a cruz, quando a gente olha para a cruz e pensa na cruz. E são por essas pessoas, ó Deus, que faz sentido a gente vir para cá, faz sentido a gente ter essa estrutura. Por essas pessoas que o Senhor deseja salvar, porque o Senhor deseja mudar, transformar, Senhor. Que o Senhor continue mudando a nossa vida, porque o Senhor é o dono dela. O Senhor é o dono da nossa vida não pertence a nós, mas essa vida pertence ao Senhor, e o que tiver em nós de mudar, o Senhor mude a nossa vida. Em nome de Jesus. E não nos deixa perecer, Senhor. Afasta de nós, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Eu intercedo aqui que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Os irmãos que não puderem estar aqui, que o Senhor conhece o coração de cada um, sabe das necessidades de cada um. Que o Senhor nos salve de nós mesmos. Que o Senhor salve a gente da nossa própria carne, Senhor. Da própria obra do maligno, que o Senhor nos salve, Senhor.
O Senhor sabe da luta que é espiritual para a gente poder estar aqui e fazer um culto como esse. O Senhor sabe de quantas coisas tem nos tentado e de erros que nós cometemos durante a semana, que a gente às vezes chega aqui como se nada tivesse acontecido, Senhor. E às vezes a gente espera coisas maravilhosas. E às vezes o que o Senhor quer de nós é primeiro que tire um véu de nós. Que o Senhor nos ajude, Pai, em tudo. Meu Deus, que essa igreja seja uma igreja em transformação e continue sendo transformada pelo poder do Teu Espírito Santo. E que o Senhor agregue, meu Deus, pessoas que queiram Te servir e ser salvas. O Senhor nos leve a essas pessoas. Em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui não foi em vão, não é à toa tudo que está acontecendo com essa igreja. Eu sei que se o Senhor me permitir sair de Planaltina para vir para cá, não vai ser à toa, Senhor, a minha vinda aqui. Que o Senhor continue abençoando, meu Deus, e salva, e resgata o caído, e usa a minha vida para isso. Usa a vida da igreja, meu Deus, para ir em busca daqueles que se perdem mesmo até entre nós. E que precisa ser salvo, Senhor. Que precisa ser transformado, Senhor. Que nós não sejamos egoístas, que estamos sendo transformados e pessoas precisando de nós. Que o Senhor nos ajude nisso. Que possamos carregar o outro, às vezes no braço da fé, que às vezes é necessário, Senhor, até se tornar maduro. Que o Senhor nos ajude nisso, em nome do Senhor Jesus. Nós estamos sendo transformados, Jesus. Obrigado por mais um culto ministrado a Ti, Senhor. Obrigado pelos louvores, pela palavra. Que a igreja de São Sebastião viva uma tremenda transformação, Senhor. Eu contemplo, Senhor, que o Senhor tem falado comigo. Eu quero perseverar, Jesus, e contemplar isso. Em nome de Jesus, vê uma grande obra aqui nessa igreja, mas não é na estrutura, mas na nossa vida. Em vidas que se renderão, Senhor, nesse lugar. Em nome de Jesus, eu quero contemplar uma obra maravilhosa, Senhor, que os meus olhos possam ver isso. Que a igreja possa testemunhar isso, Senhor. Que o Senhor há de fazer no nosso meio, para a glória do Senhor Jesus. Para a glória do noivo, do Cristo, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós Te damos graças, Senhor. Em nome de Jesus, transforma a nossa casa, a nossa família, os casamentos. Transforma os filhos, Senhor, que está cheio de coisas do mundo, Senhor, na cabeça. Transforma nossos filhos, Senhor. Transforma as mulheres, transforma os homens dessa igreja. Em nome de Jesus. E nos faz viver em prol dessa obra, dessa causa, do Teu reino. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Amém, Senhor. Amém. Amém. Em nome de Jesus.